vocês tentam relativizar o que convém. É isso. As pessoas tentam isentar o seu Deus por sua inatividade, tentam envolver o seu próprio Deus em uma nuvem de fumaça que faz com que ele esteja sempre certo. E nós que criticamos, nós que questionamos, errados por questionar, errados por querermos saber até que ponto o sofrimento humano parece ser ignorado por um Deus ou deuses que não saem, eu falei não saem do imaginário humano para absolutamente nada. E aí vem gente afirmando que tudo é o mistério divino. Por favor, me poupe. Vigilante da Razão, o seu canal de opinião e crítica. Meus amigos e minhas amigas do canal Vigilante da Razão, muito bom dia, boa tarde, boa noite a cada um de vocês. Eu espero muito que você esteja super bem. Eu me chamo Denilson Douglas e eu sou o apresentador deste canal Vigilante da Razão. Um canal que trata sobre diversos assuntos relacionados à política, religião, filosofia, ateísmo, agnosticismo e, claro, você que está nos diversos lugares do Brasil e do mundo é muito bem-vindo. Se você ainda não é inscrito no canal, eu quero pedir um favor. Por gentileza, seja um inscrito, porque fazendo assim você vai me ajudar a chegar cada vez mais longe e cada vez mais falando aos corações das pessoas as coisas que eu falo por aqui. Nesse canal você aprende e compartilha comigo conhecimento que vão te levar a pensar diferente, a pensar fora da caixa. Então, fique à vontade, puxa a cadeira, vamos conversar. Antes, porém, eu quero pedir a você que deseja me ajudar de alguma forma, ainda mais substancial. Você pode me fazer um Pix de qualquer valor para essa chave Pix que está passando aí. E também você pode tornar-se um membro do canal. Por uma quantia irrisória, você se torna uma pessoa membra e me ajuda ainda mais. Mas vamos direto ao vídeo de hoje. Ano de 2025, abril. O mundo todo acompanhou com vivo interesse acontecimentos dramáticos ligados à morte do Papa Francisco. Logo após as comemorações da Páscoa, ele faleceu vítima de problemas respiratórios. Qualquer que seja o entendimento, qualquer um que seja o entendimento dos líderes supremos do catolicismo, o fato é que os papas são personagens importantes no mundo atual, ocupam enorme espaço na mídia e suas ações, decisões, opiniões transcendem a área especificamente religiosa para produzir efeitos em todos os âmbitos da vida, inclusive no âmbito político e social. Tais razões, entre outras, justificam a realização deste vídeo, justificam a consideração à religião católica e ao papado. Porém, para nós que somos pensadores, e até mesmo do ponto de vista protestante, é bom analisar o seguinte: o papado não é uma instituição de origem divina, mas resultou de um processo longo e complexo. As escrituras, inclusive, não apontam esse ofício como uma ordenança de Cristo à sua igreja. É verdade que Jesus teria proferido a Pedro as bem conhecidas palavras: "Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja", em Mateus capítulo 16, versículo 18. Todavia, porém, contudo, isto está muito longe de declarar que Pedro seria o primeiro chefe universal da igreja, como diz o dogma do primado de Pedro, e que sua autoridade seria transmitida aos seus sucessores. Isso também é alvo de controvérsias. As primeiras gerações de cristãos não entenderam as palavras de Cristo dessa maneira. Tanto é que não se vê em todo o Novo Testamento qualquer noção de que Pedro tenha ocupado uma função formal de liderança na igreja primitiva. No chamado Concílio de Jerusalém, narrado no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, isso não aconteceu, e o próprio Pedro não reivindica essa posição em suas duas epístolas. Antes, ele se apresenta como apóstolo de Jesus Cristo e como um presbítero, entre outros. Então não existe essa história, como está escrito em 1 Pedro capítulo 1, versículo 1 e do 5.
versículo 1. Mas é difícil estabelecer uma relação inequívoca entre Pedro e os bispos da Igreja Católica. Os historiadores não encontram uma base absolutamente segura para afirmar que Pedro sequer tem estado em Roma. Você entendeu? Pedro sequer esteve em Roma para muitos estudiosos. Quanto mais admitir que ele tenha sido o primeiro bispo daquela igreja. Ademais, é um fato bem estabelecido que não houve episcopado monárquico no primeiro século. No âmbito do cristianismo, isso não aconteceu. As igrejas eram governadas por colegiados de bispos ou presbíteros, como diz Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 17 e 28. Independentemente de qualquer coisa, o Papa faleceu aos 88 anos de idade, né? E tal fato é uma prova natural de que não nascemos para semente, claro, não nascemos. Cedo ou tarde a gente vai morrer. Agora, pondo à parte o luto da igreja, a comoção que aconteceu durante inclusive o seu estado de saúde se decaindo cada vez mais, com pedidos de oração do Papa para o próprio Papa e dos fiéis para que orassem pelo Papa. Mas, afinal de contas, queriam modificar a vontade de Deus, do suposto Deus, pedindo que prolongasse a vida do líder maior da igreja. Outra coisa, presenciamos há algum tempo a notícia de que outro padre, no caso o Papa João Paulo II, foi vítima de um atentado em 13 de maio de 1981. Uma quarta-feira, na Praça São Pedro, no Vaticano. Ele resistiu e viveu até o ano de 2005. Mas o atentado fez com que a segurança papal utilizasse carros blindados e reforço em protocolos para preservar a vida do bispo de Roma. A pergunta que eu faço é a seguinte: seria Deus insuficiente para cuidar do seu assessor direto, seu representante na terra? Por falar de insuficiência, vamos a uma notícia fora do contexto do Papa, fora do seu legado e demais controvérsias envolvendo a legitimidade de um intercessor que é reputado como a ponte entre Deus e os homens. Contrariando, inclusive, o que diz 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, porque há um só Deus e um só intercessor, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Vamos à notícia. Recém-nascido sofre ataque de cachorros após ser abandonado em Minas Gerais. Notícia triste, gente, muito triste. Um recém-nascido foi abandonado em um lote vago no município de Angelândia, em Minas Gerais, na manhã do dia 19 de abril de 2025. O bebê do sexo masculino foi encontrado com amputação total na orelha esquerda, no pé esquerdo e parcialmente no pé direito, após ser atacado por cães. Meu amigo, parece que essa criança, além de ser abandonada por seus próprios pais e avós, foi também abandonada por Deus. Na hipótese de Deus existir, né? Segundo informações da Polícia Militar, a criança foi localizada por vizinhos que a encontraram chorando e sendo atacada por cães. Os vizinhos conseguiram espantar os animais e acionar o socorro. O bebê recebeu os primeiros atendimentos da equipe da Policlínica Municipal e, devido à gravidade dos ferimentos, foi encaminhado de helicóptero em estado crítico para o Hospital João 23, em Belo Horizonte. Pois é. A Polícia Militar identificou, inclusive, uma adolescente de 16 anos como a principal suspeita de ser a mãe da criança. Inicialmente, a jovem negou a gravidez e o parto. Uma situação que, segundo relatos, era escondida da família. Porém, exames médicos confirmaram sinais de parto recente, e aí ela não teve como escapar, teve de admitir. Na casa da adolescente, os militares encontraram uma toalha e um colchão com manchas de sangue, além de sinais de limpeza recente. Pois é, meu amigo.
Testemunhas disseram à polícia que Sebastião Gomes Pereira, o padrasto, de 39 anos, e Valdecina Batista de Souza, mãe da adolescente de 36 anos, que são os avós da criança, observaram o recém-nascido abandonado no lote, mas optaram por deixar o local sem prestar qualquer auxílio. É triste, não é? Os avós da criança informaram aos agentes que não sabiam da gravidez da filha e também são investigados por envolvimento no crime. Ambos foram presos em flagrante por tentativa de homicídio qualificado. De acordo com o Tribunal de Justiça, após a realização da audiência de custódia na tarde do dia 20 de abril, a prisão em flagrante dos avós foi convertida em prisão preventiva. Olha só, a justiça fazendo o seu papel. Segundo a Polícia Civil, além dos avós presos, a adolescente também foi conduzida para prestar depoimento na Terceira Central Estadual do Plantão Digital. Após ser ouvida, ela foi apreendida por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio qualificado e aguarda a decisão do Ministério Público sobre sua possível internação. A Polícia Civil continua investigando o caso. Agora uma pergunta, você conhece a passagem de Isaías 49, versículo 15? Deixa eu lembrar você, diz assim: porventura pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que não se compadeça dele, do seu filho, do filho do seu ventre, mas ainda que esta se esquecesse dele, contudo eu não me esquecerei de ti. Essa mensagem fora direcionada aos israelitas, mas muitos crentes ocidentais se apropriam para falar que a mesma pode ser aplicada nas vidas daqueles que acreditam no Deus judaico-cristão. A oposição que eu faço e que muitos colegas fazem também, a oposição que nós fazemos a essa interpretação não se baseia em achismos nem em opiniões mal fundamentadas, mas na realidade. Eu sei que muita gente acha que é demagogia, já teve gente que, além de culpar o livre-arbítrio dos criminosos, fez questão de dizer que Deus não tem nada a ver com a maldade humana. Eu já sei tudo isso. Vocês tentam relativizar o que convém. É isso. As pessoas tentam isentar o seu Deus por sua inatividade, tentam envolver o seu próprio Deus em uma nuvem de fumaça que faz com que ele esteja sempre certo. E nós que criticamos, nós que questionamos, errados. Errados por questionar, errados por querermos saber até que ponto o sofrimento humano parece ser ignorado por um Deus ou deuses que não saem. Eu falei, não saem do imaginário humano para absolutamente nada. E aí vem gente afirmando que tudo é o mistério divino. Por favor, me poupe. Vocês acham normal um papa que seria o pontífice, a ponte de ligação entre Deus e os homens, não tenha contato algum com esse Deus e não venha interceder em favor daquelas crianças que, como essa bebezinha do nosso relato, acabou sofrendo a míngua? Tomara que sobreviva aos maus tratos, aos ataques de cães. Até quando nós vamos normalizar as coisas que são anormais? Até quando nós vamos tornar sobrenatural coisas que são bem naturais? A Igreja Católica é um covil de lobos devoradores. A Igreja Católica é um covil de pessoas que não estão nem aí com o teu sofrimento, com o meu sofrimento. E você ainda acha que a igreja está preocupada com você. Quando o Papa promulga uma nova norma, uma nova lei, quando vivencia o calendário litúrgico, quando faz a missa, as missas e seus pronunciamentos cheios de demagogia. Mas é a sua fé,
É com você e a sorte. Eu fico aqui. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.